Graça e paz, amado e amada de Deus. Estamos em mais um encontro com a Palavra de Deus em família. Nós nos reunimos agora virtualmente, toda segunda-feira, para meditar na Palavra de Deus. Por favor, abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 13, dos versículos 20 ao 35. E eu lembro que eu coloco aqui no descritivo do vídeo todos os textos bíblicos que nós mencionamos aqui no nosso devocional. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 13, versículo 20. Disse mais, aqui é Jesus falando para uma multidão mista de discípulos, os apóstolos, mas também ali fariseus, escribas, curiosos que seguiam Jesus, e muitos o chamavam de mestre, de um grande profeta, e que falavam dos seus grandes feitos, dos seus sinais e dos seus milagres. E o mundo ama essas coisas, né? Então Jesus estava falando ali para eles. Disse mais, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo, Senhor, abra a porta para nós, ele responderá, não sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor, além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus, vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu, vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no 3º dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos orar? Paizinho amado, nós estamos diante do Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, e guiados pelo teu Santo Espírito, Pai, que o Senhor enviou para a tua igreja, enviou para dentro de nós, porque nós não sabemos orar como convém. Paizinho, ajuda-nos no entendimento, neste devocional de hoje, ajuda-nos a compreender, Pai, aquilo que o Senhor nos deixou escrito, porque nós cremos, Pai, que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, são a Tua Palavra, Pai, inspiradas pelo Espírito Santo, protegidas pelo Senhor, para durar eternamente, porque a Tua Palavra diz
que passarão céus e terra, mas a tua palavra permanecerá para sempre. O Senhor também diz que nós somos como a erva do campo, e tudo aquilo que o mundo aprecia, toda a glória, riquezas deste mundo, são como a flor da erva, porque seca a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Paizinho, que a tua palavra então venha e produza frutos em nós. Encontre em nós um coração pronto, preparado como uma terra fértil, para receber a tua santa semente, para que ela frutifique e produza 30, 60 e a 100 por um, Pai. Porque esta é a tua vontade. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amados, vamos voltar para o texto e aí eu vou fazendo alguns comentários nesse devocional. O tema de hoje é um convite para o reino de Deus. Um convite que Deus faz para mim e faz para você. Um convite que Deus faz à humanidade de geração em geração. Então, voltando lá no versículo 20 e 21, diz assim: disse mais, então é Jesus, né? Disse mais, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Imagina, meu amado e minha amada, você chegando para Jesus, né? Deus que se fez carne, né? Deus que se fez humano, nascendo de uma mulher, de uma virgem, conforme Deus profetizou, né? Então ele mesmo profetizou no passado como ele viria, em que tempo viria, o que ele faria, qual era o propósito da sua vinda. Enfim, tudo isso já foi predito, para que quando ele viesse, ninguém tivesse dúvida de que era ele, de que se tratava de Deus estando aqui conosco. Né? Na profecia de Isaías ele diz que era Emanuel, Deus conosco. E Jesus estava aqui. E aí ele compara o reino de Deus de uma forma muito simples. É igual a um fermento, que uma mulher mistura em 3 medidas de farinha até que fique tudo levedado. O que ele queria dizer com isso, né? Bom, primeiro a gente pode pensar um pouquinho nesse fermento, lembrando de uma outra situação em que Jesus usou a mesma figura de linguagem, que também é chamado como parábola, para nos prevenir do fermento dos fariseus, né? Que eram as suas falsas doutrinas, os seus enganos, a sua religiosidade infrutífera e hipócrita. Então Jesus falava lá para os seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque eles começam a ensinar doutrinas de homens, e aí então aquele povo vai se alimentando, né? Aquela massa, população, né? De pessoas, né? Então aquela massa de pessoas, né? Então aquela massa vai recebendo aquele fermento ruim, que era o engano, e aí então ela leveda, ou seja, ela vai caminhando, ela vai se enchendo daquele mau fermento, até que não haja mais salvação, né? Mas agora ele compara o reino de Deus também a um fermento que se mistura à farinha e vai ficando até que ela fique completamente levedada, né? Quando nós lemos, amados, quando nós estudamos, né, a palavra de Deus, meditamos nela, que é o bom fermento, né? Então, olha, o que Jesus está dizendo é que nós temos um bom fermento, e que o fermento para o reino de Deus é esse aqui, amados. É a palavra de Deus. Se nós formos nos alimentando, né? Se nós pegarmos essa palavra e misturarmos na massa dos filhos de Deus, né? Essa população é o povo de Deus. Então essa palavra vai entrando, a gente vai tendo conhecimento do amor de Deus, do propósito de Deus. Nós vamos conhecendo quem Ele é, os seus atributos, e aí, os seus mandamentos, né? O quão perfeito são os seus ensinamentos para a nossa vida prática
inclusive, porque Deus não pensa apenas, apesar que o principal é isso, né? A nossa eternidade. O que Deus mais quer é que nós vivamos eternamente no reino dele. Né? E se nós não entendermos isso, nós corremos o risco de perder essa grande oportunidade. Então esse é o principal. Mas Deus também quer que nós tenhamos uma vida abundante aqui na Terra. Isso só é possível se nós entendermos a sua palavra. Bom, de toda forma, então, esse fermento ele vai encontrando espaço na nossa mente e no nosso coração. E vai, portanto, nos transformando, né? Nós somos transformados, libertos, né, dos ensinamentos falsos, né? Os ensinamentos de homens, que é o fermento ruim. Então, Deus passa a reinar em nossa vida. Então, é isso que a gente entende aqui com esses versos 20 e 21. No versículo 22 ao 24 diz assim, lembre-se, nós estaremos sempre aqui no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, tá? Mesmo quando eu mencionar outros textos para embasar o nosso devocional de hoje, mantenha sempre a Bíblia aberta aqui neste Evangelho. Versículo 22 diz assim, Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Pergunta interessante. Versículo 24, Jesus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Amados, não importa o que os homens digam, o que as religiões falem, não importa as fábulas que são inventadas. Aqui é Deus que veio ao mundo para falar diretamente comigo e com você. E com aquelas pessoas e com todos os seres humanos a partir dali, né? Quantas gerações já ouviram isto? E Jesus está dizendo, ele está afirmando, são poucos os que vão se salvar. As pessoas já tinham ouvido Jesus falar sobre esse tema lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 13 até o 15, que diz assim, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas. Fala mansa, sabe? Cheio daquela generosidade hipócrita, né? Então enganam facilmente. Mas por dentro são lobos vorazes. Termina assim o versículo 15. Então, por essa fala do Senhor Jesus, fica fácil de entender, né? Deus veio ao mundo para chamar os seus, nós, ao arrependimento e conversão. Por que veio ao mundo chamar os seus? Porque ele não veio chamar o dos outros, né? Que existem os de Deus, existem os do mundo. Quem é do mundo é do inimigo, né? Quem reina hoje, o príncipe deste mundo, e é por isso que hoje há esse mal todo na terra, é Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Jesus veio para nos libertar das cadeias do pecado, né? Então a gente está vendo aqui que Jesus veio para chamar os seus ao arrependimento e conversão, né? Que significa a volta às Escrituras. E de tempos em tempos, Deus envia os seus profetas, como nós vimos. O problema é que as pessoas rejeitam os profetas de Deus. Quem é o profeta de Deus? É quem repete a palavra de Deus. Esse era o papel do profeta. Deus falava e o profeta reproduzia fielmente o que Deus havia dito.
Então o profeta é o que diz a palavra. Hoje, os profetas continuam fazendo isso. Por quê? Toda a palavra de Deus já está escrita. Está aqui. Deus, ao longo de 1500 anos, e usando 40 homens inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a palavra de Deus. Podem falar o que quiser. Nenhuma outra religião existe alguém que foi predito por centenas de anos, dando a esses profetas, né, esses vários profetas, fragmentos de uma profecia incompreensível naquele tempo, mas que ele escreveu, porque Deus mandou escrever, e que quando veio Jesus Cristo e vendo exatamente a vida de Jesus e a sua obra, os seus sinais, todos esses fragmentos fizeram sentido, se juntaram como um quebra-cabeça e mostrou exatamente que se tratava do Filho de Deus entre nós. Jesus foi o único homem, porque nasceu de mulher, ele é 100% homem e é 100% Deus. Mas é o único que foi predito, que já era esperado, porque já se falava dele. Também é o único que fez sinais, milagres, como nenhum outro fez, porque é Deus. Ninguém mais pode. E ao Deus Criador dos céus e da terra, criou e tudo que neles existem, portanto, o mundo vegetal, animal, os seres humanos, tudo que existe, as estrelas do céu, foi criado por ele. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele, sem Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, nada do que foi feito se fez. Não há a menor dúvida, amados. Eu não gostaria de dar tanta explicação para provar que Jesus Cristo é Deus. Porque o próprio Senhor Jesus disse lá a Tomé, né? Tomé, você creu agora porque me viu. Felizes são aqueles que creem em mim sem terem visto. Portanto, existe algo que é muito importante, que é a fé. Se nós não crermos pela fé, não seremos salvos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas enfim, às vezes é importante compartilhar isso, até para que as pessoas tenham temor e comecem a ler de uma forma diferente as Escrituras, né? Como se estivesse aos pés de Deus, ouvindo Ele falar com você. E isso não é uma fé maluca, não é uma fé louca não, amados. Isso daqui é uma fé inteligente, com entendimento. É ler com entendimento, porque ela é lógica. A palavra de Deus, ela é compreensível a qualquer um que queira entendê-la. As pessoas falam que é difícil de entender a Bíblia e tal, mas eu vou dizer a vocês que não é difícil de entender a Bíblia. Basta ter um coração desejoso de compreendê-la e ler não como se lê qualquer artigo de jornal ou revista, uma leitura mecânica. Não, é ler com um coração voltado para Deus, pedindo para que o Espírito Santo te ajude a compreender. É ouvir de verdade. Amados, continuando aqui, né? Então, Deus veio ao mundo, né, para chamar os seus, a volta para as Escrituras, pois todos haviam se desviado, né? Desviado para o caminho largo da perdição. Assim está o mundo, caminhando para a perdição. E quem nos conduz por esse caminho? Perdão, são os falsos profetas, os falsos mestres, como eu disse, guiados por Satanás, pela tentação da ganância e poder. Muitas religiões nasceram com o intuito de dar poder para aqueles que a criaram.
É só olhar na história da maior parte das religiões e vocês vão entender isso que eu estou dizendo. Porque esses falsos mestres, eles se disfarçam de ovelhas, ovelhas de Deus, mas são lobos vorazes, né? Jesus os chamavam de cegos, guias de cegos. E está lá em Mateus capítulo 15, versículo 14. E cego guiando outro cego, ambos caem no barranco. Há um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Esse ditado, ele foi adaptado, ou uma adaptação, lá de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Na Bíblia, tradução King James atualizada, diz assim, o versículo 21, Jeremias 5, 21. Agora, pois, atentai para estas palavras, ó povo insensato e tolo. Aqui é Deus falando, através do profeta. Sim, vós que tendes olhos, mas não querem enxergar, que tendes ouvidos e se negam a ouvir. Portanto, amados, o pior cego é aquele que não quer ler, não quer ouvir a palavra de Deus, pois preferem mestres segundo as suas próprias vontades, conforme está lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3. Estes enganam-se a si mesmos e estão condenados à morte eterna. Então Jesus explica o motivo pelo qual ele estava pedindo para os seus discípulos, né? Para que eles se esforçassem a entrar pela porta estreita. Continuando no verso 25, né? Lucas 13, versículo 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo, Senhor, abre a porta para nós. Ele responderá, não sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Amados, claro que Jesus aqui está falando com aqueles judeus, né? 2000 anos atrás, estava lá falando para eles. Mas essa palavra, ela é eterna. Então nós precisamos extrair daqui uma lição. Então veja que as pessoas que ficarão de fora, elas não são leigas. Elas conhecem Jesus, né? Aliás, não apenas conhecem, como participavam da ceia. Comíamos e bebíamos com o Senhor. E também conheciam a palavra de Deus, porque diz, né, o Senhor ensinava em nossas ruas. Portanto, eles ouviam a palavra, amados, eles conheciam o Evangelho. O problema é que tem muita gente que se diz cristão, que conhece a palavra de Deus, participa da ceia, né, que é um memorial da morte, ressurreição e anúncio da volta de Jesus, né? Então, Jesus disse, né, que fazei isso em memória de mim, né? Então, para lembrar que ele estava entregando o seu corpo em favor de nós, que ele estava dando o seu sangue em favor de nós, para a remissão dos nossos pecados. E nós deveríamos lembrar disso, né? Mas o fato é que mesmo essas pessoas participando deste memorial e lembrando do que Deus fez em suas vidas, em sua vida, mas não obedecem a seus mandamentos e fazem aquilo que ele proibiu que fizéssemos, né? Portanto, não é uma pessoa que se arrependeu genuinamente. Há muita gente cumprindo uma obrigação, indo à igreja, né? Aliás, é comum até a gente ouvir, pronto, já fiz minha obrigação de hoje. Como se ir para a igreja, assistir um culto, fosse suficiente para a sua salvação. Sendo que ela sai de lá e continua sendo a mesma pessoa, fazendo os mesmos pecados, com um coração mundano, caminhando pelo caminho largo, que leva à perdição. Então, não adiantou absolutamente nada, né? Mas o coração dessas pessoas que, muitos, não digo todos, lógico, né? Óbvio que não, mas o coração de muitas pessoas que vão à igreja, mas não estão ali de coração
sincero diante de Deus, elas acabam mais ou menos acontecendo com elas o que Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 8 e 9, que Jesus fala lá, né? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens, fermento ruim, e não o fermento bom. Por isso adoram a Deus em vão. A estes, o que acontecerá? A resposta vem a partir do verso 27. Mas ele, Deus, Jesus, dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Lembra aqueles que estavam batendo na porta? Eu não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês lançados fora. Então, quando vocês virem no reino de Deus, não estou dizendo vocês, tá, amados? Eu estou dizendo aqui o que Jesus estava falando para aqueles que não obedecem a Deus, né? Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, todos os que falam ou que reproduzem a palavra de Deus no reino de Deus e vocês do lado de fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha que interessante, né? Deus estava falando ali pessoalmente com a sua criação, falando conosco, nos alertando, né? O que ele quis dizer com afaste-se de mim, vocês todos que praticam o mal? A desobediência à palavra de Deus é o nosso maior mal, amados. Quando desobedecemos, nós saímos da presença do Senhor, do centro da sua vontade, né? Nós nos aproximamos, portanto, do mundo e o inimigo nos domina, nos lança o mau fermento, nos escraviza no pecado e nos leva, consequentemente, à morte eterna. Então Jesus diz nos versos 29 e 30, muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, do leste e do oeste, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Então aqui Jesus estava dizendo que, lembrando, né? Estou falando para judeus, mas como vocês não estão aceitando a minha palavra, vocês vão ficar do lado de fora. E aí vai vir gente do restante do globo, da terra, né? Do leste, do oeste, do norte, do sul, e vão tomar lugar na mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há muitos que serão primeiros. Perdão, há últimos que serão primeiros. Vamos lembrar de uma coisa? Deus veio primeiro a Abraão, e de Abraão, do seu neto, Jacó, que depois recebeu o nome de Israel, então veio um povo. Então Deus veio primeiro para este povo, e era para este povo que Jesus estava falando. Esses são os primeiros. Mas Jesus está dizendo que há últimos, ou seja, depois dos judeus, quando o evangelho fosse entregue à igreja, que somos nós hoje, né? Já desde lá de Atos dos Apóstolos, né? Então veja que ali começa a igreja. Atos dos Apóstolos é um livro que conta o início da igreja de Jesus Cristo, que é o corpo de Jesus Cristo aqui. Né? Já que os judeus rejeitaram a Deus, Deus entregou, né, a incumbência de levar o evangelho da salvação para a igreja. E essa é a nossa missão agora, levar o evangelho, sermos testemunhas de Jesus Cristo até os confins da terra, para que as pessoas crendo nele tenham vida e vida eterna, né? Então, por isso que ele estava falando aqui, né? Que esses últimos, que somos nós, seremos primeiros
primeiros no reino de Deus. E os primeiros que foram judeus serão últimos, né? Continuando. Verso 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios, curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Então, lembram-se que Jesus estava caminhando, pregando nas aldeias, sentido Jerusalém. Jesus já estava indo para lá, porque lá ele seria morto. Mas não morto porque Herodes queria matá-lo. Morto porque ele se entregou espontaneamente para a salvação de todos nós. Foi uma morte substitutiva, né? Desde o Antigo Testamento, desde a lei dada a Moisés. Então, por mais de 1000 anos, Israel sacrificava animais, cordeiros perfeitos, de 1 ano, para pagamento do pecado do povo, pagamento dos pecados do povo. Então, esse era um ato constante, naturalmente, para que entendessem o sacrifício de Deus, agora em Jesus Cristo. Então, Jesus se entrega agora como um cordeiro perfeito, e aí uma morte definitiva. Depois dele não há mais necessidade de matar animais para pagamento de pecado, até porque isso nunca teve poder para nos livrar do pecado. A palavra diz isso. Está na Bíblia isso. E como a morte desses animais nunca tiveram poder para nos salvar do pecado, o próprio Deus veio e se entregou como um cordeiro definitivamente para nos resgatar por amor do pecado. Maravilhoso isso, né, amados? Então Jesus vai fazer um lamento aqui no versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. E eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amados, Jesus fala aqui sobre o amor de Deus ao vir resgatar os aprisionados pelo pecado. Mas o amor pelo pecado e pelo mundo foi tão grande que rejeitaram essa tão generosa oferta de Deus. No versículo 35, Jesus profetiza sobre a destruição completa de Jerusalém que aconteceu no ano 70 e sobre a sua volta, quando todos o verão vir na glória de Deus Pai. Meus queridos, aqui, quando ele faz esse lamento no verso 34, né? Você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Naturalmente, Jesus estava falando dos profetas do Antigo Testamento e do último profeta que apareceu no Novo Testamento, João Batista, que veio como um precursor de Jesus, pregando o arrependimento e preparando as pessoas para o Senhor Jesus, né? Mas nós ainda temos os profetas, como eu disse, né? São os que repetem, reproduzem a palavra de Deus. E é interessante, amados, que quando nós falamos a palavra de Deus, muitas pessoas nos apedrejam. É que esse apedrejar hoje, ele é enrustido, né? ele é escondido. Ou seja, as pessoas tapam os ouvidos, desligam o celular, não querem ouvir a mensagem, né? Conversam com outros dizendo: nossa, como o Rogério é chato, né? De falar a palavra de Deus. Nossa, como se eu tivesse oferecendo às pessoas uma religião. Eu não estou oferecendo religião. Religião é coisa de ser humano.
Aliás, a palavra religião, né, se a gente olhar etimologicamente, né, é religare, né, que significa ligar o ser humano a Deus, né? Se a gente entender por esse lado, ok, tudo bem. Mas não a religião como o mundo conhece, né? Existem várias religiões, né? E eu não estou falando de religião. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo é Deus, Deus que veio à Terra. O que eu compartilho aqui no nosso canal e também nas minhas conversas com a família, porque a gente começa a apresentar a Jesus Cristo a partir dos nossos. Começa em casa e aí vai expandindo, né? Mas a única coisa que eu falo é do que está aqui, nada mais. Eu não tenho uma igreja, eu frequento uma, mas eu escolhi a dedo. Visitei várias, mas não conseguia ficar em nenhuma delas porque se desviava daqui. E hoje eu encontrei uma que é fiel, né? Então tem homens, servos fiéis de Deus que pregam a palavra. E ali então eu fico, porque Deus quer que nós estejamos juntos como igreja, né? Então é importante que nós estejamos juntos, não isolados, né? Mas é isso, mas eu não estou aqui, nem falo sobre a igreja que eu frequento. O meu propósito aqui não é esse, o meu propósito aqui é apresentar a palavra de Deus. E se você for de Deus, o Espírito Santo tocará no teu coração e você entenderá o que eu estou dizendo. Continuando aqui, né? Nós finalizamos aqui a leitura, né? Amados, nesse mesmo capítulo, capítulo 13, né, do Evangelho de Lucas, Jesus Cristo ele vai contar uma parábola que mostra claramente a graça e o amor de Deus. Vamos ler? Está nos versículos de 6 a 9. Diz assim, Lucas 13, versos 6 a 9. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando lugar inutilmente na terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Amados, essa parábola, como eu já disse em vídeos anteriores, né, ela conta uma história para mostrar uma verdade. Então vamos entender um pouco isso, né? A figueira era geralmente usada como símbolo de Israel na Bíblia. Então figueira é o povo de Israel. E Jesus se intitula como a videira verdadeira, lá no Evangelho de João, no capítulo 15. E os seus discípulos, né, tanto judeus quanto gentios, são os ramos naturais e os enxertados. Interessante que Jesus fala de uma figueira na sua vinha, numa plantação de uvas. Mas esta figueira não dava frutos. Então o dono da vinha, que é Deus, pede para que o seu servo, que é Jesus, corte a figueira, porque não dá fruto. Jesus estava pregando para eles. Corte, não dá fruto. Para que essa figueira vai ficar na minha vinha, né? Na minha vinha, que é toda a terra, né? Mas Jesus intercede por eles, amados. Interessante, né? Porque aí Jesus vai falar lá para eles assim, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha adubo. Quem sabe ela dará fruto, né? Por isso Jesus veio primeiro para a figueira. E esse cuidado que ele teve com a figueira veio através das suas pregações, dos seus ensinamentos, dos seus milagres.
Ele fez tudo por aquela figueira, para que ela desse fruto. Então esse é o amor de Deus, né? Jesus veio à terra onde os homens estavam condenados pelo pecado da desobediência, né? E pregou o reino de Deus, esperando que a humanidade produzisse frutos dignos de quem se arrependeu verdadeiramente dos pecados. Porque isso é o arrependimento genuíno. O arrependimento produz mudança, que são os frutos do Espírito. Ele fez mais do que isso, amados. Ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, né? Para que, livres da escravidão do inimigo que nos conduzia à morte, nós pudéssemos agora servir a Deus para a vida e vida eterna. Mas eu deixo umas perguntas para reflexão, né? E nós, como nós estamos vivendo? Será que nós estamos nos esforçando para entrar pela porta estreita? Ou nós estamos seguindo o caminho largo? Jesus disse que onde estiver o meu tesouro, lá estará também o meu coração. Se o meu coração estiver no mundo, nas coisas do mundo, aqui é o meu tesouro. E tudo acaba aqui. Porque, como eu disse anteriormente, seca a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus é eterna. Amados, tanto a palavra de Deus quanto as mentiras do mundo são fermentos. E nós somos como a massa, como eu disse. O fermento que usarmos nos transformará para a vida ou para a morte. E aí cabe a cada um de nós escolher. Esse é o meu fermento. E eu garanto que eu já colho frutos em vida. Eu sinto a vida abundante que Jesus prometeu aqui ainda na terra. E me alegro por saber que mesmo quando surgem as aflições e que nós passamos por ela, porque estamos no mundo, não tem jeito, ainda assim eu me alegro, porque eu sei que isso é passageiro. Mas o tesouro que me aguarda, o reino que me aguarda, a presença que me aguarda é eterna. Deus está te chamando hoje para andar na presença dEle, no centro da vontade dEle, para que Ele possa cuidar de você também, como Ele tem cuidado de mim. Ele te ama, meu amado, minha amada de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Medite nessa palavra. Tem aí uma semana até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém.